Queridas, deixa eu ver. É a primeira live que eu tô fazendo sozinha, né? Mas vai dar tudo certo. O que que vai acontecer? Olha, quando eu colocar esse vídeo de novo, quando a gente disponibilizar essa gravação da aula para vocês, aí a gente já vai acertar o vídeo direitinho e o som vai ficar legal. O Sol e Lua como guias evolutivos. Os luminares, junto com o ascendente, são os fatores de identidade principais no mapa. Nesse encontro, além de esclarecer o que é o eixo do dragão, nós vamos ampliar o significado do Sol, da Lua, sua importância e qual a sua relação com o eixo do dragão. Todos os meses acontece uma lua cheia e uma lua nova. Elas fazem parte do ciclo de lunação. Mas se os eclipses acontecem na lua cheia ou nova, por que não temos eclipses todos os meses? Os eclipses só acontecem porque os nodos lunares estão envolvidos. Os nodos lunares formam o eixo do dragão. Entenda o que é o eixo do dragão. Os nodos lunares são os dois pontos de interseção da órbita da Lua com a eclíptica, que é o caminho aparente do Sol em torno da Terra. Rahu é o nome do nodo norte na astrologia indiana e Ketu, o nodo sul. O significado simbólico do eclipse é importante para você entender profundamente o que os nodos representam no mapa natal. A profundidade que existe no simbolismo do Sol e da Lua, seus encontros e desencontros, são a chave para você se apropriar do significado do eixo do dragão no seu mapa. Esse eixo traz muitas ferramentas para você se conhecer, se transformar, não só a partir das revelações do seu caminho de vida, para apontar seu propósito, mas por oferecer tarefas evolutivas para orientar seus clientes, com uma psicoeducação. Para você entender o impacto que o eclipse tem na nossa memória ancestral, te convido a se imaginar como um humano naqueles tempos, observando esses fenômenos misteriosos no céu. Os povos antigos, como eles viam os eclipses? Com assombro, com espanto, pavor, encanto e fascínio. A imaginação dos antigos projetava no céu muitas histórias fantásticas para explicar o fenômeno dos eclipses. Muitas mitologias surgiram para explicar esse evento. Uma delas, a do dragão que devorava parte da lua. O tempo passou e ainda hoje não ficamos indiferentes a esse fenômeno no céu. E como é para você? Como os eclipses te mobilizam? Então, o que a gente tem no Sol e na Lua? A gente tem os doadores de vida na Terra. A gente tem o nosso destino. Que imagina, se você for olhar para os outros planetas do seu mapa, se for olhar para Vênus, faz algum sentido você falar assim, eu vou lá fora tomar uns raios de Vênus para melhorar minha pele, né? Não faz nenhum sentido. Algumas pessoas eram tidas como mística há uns anos atrás que falavam da energia de Plutão, da energia de Urano na pessoa. Mas se a gente falar da energia do Sol e da energia da Lua, não é místico, isso é científico. Se a gente não tivesse a Lua, nós não teríamos a variedade de espécie que nós temos na Terra. Por conta da variação das marés, no começo
da vida, né, nos oceanos, a Lua, com a força gravitacional dela, movimentou as águas. O Sol também tem essa força gravitacional, mas é muito menor. Por conta dessa movimentação é que aconteceu a diversidade de vida na Terra. Nós temos células fotossensíveis na retina que captam a luminosidade da Lua e isso afeta o nosso comportamento. Isso é provado cientificamente. A Lua mexe com as águas da Terra, mexe com as águas do nosso corpo, mexe com as plantas, a agricultura, né, os animais. A gente vê a Lua como essa doadora de vida, no sentido físico, não é o simbólico. A gente olha para o mapa e identifica na Lua os arquétipos do feminino, as figuras femininas importantes para nós, a mãe, né? Mas a Lua, no sentido prático, material, físico, ela é destino. O Sol, no sentido físico, ele é destino. Sem ele, nós não existiríamos. A gente podia existir sem Vênus, sem Plutão, né? Sem Urano, mas sem o Sol e a Lua, nós não existiríamos. Então, nós temos esses luminares envolvidos aí no eixo do dragão, que apontam para o destino. O eixo do dragão aponta para o nosso destino nessa vida. E a gente chama, né, a Lua de mãe arquetípico e o Sol de pai arquetípico, e nós realmente temos essas figuras como doadores de vida. Agora, eu vou colocar o segundo vídeo para vocês. Vamos ver se o som vai estar legal. Para a gente ver a importância do eixo do dragão em analogia com essa relação. O Sol e a Lua como relação. E essa oposição de 180 graus também como analogia de relação no mapa. A importância do eixo do dragão no mapa e a analogia com as relações. Vamos investigar o motivo do eixo do dragão ser tão especial no mapa, além de mergulhar no simbolismo da polaridade e sua analogia com as relações, os encontros e desencontros. Quando olhamos o mapa, estamos contemplando uma imagem de totalidade que uma mandala representa. É uma alquimia acontecendo. Uma pessoa não é só o signo solar, o ascendente e a sua lua, apesar de serem os principais fatores de identidade no mapa. O mapa é uma interação. A gente pode usar a metáfora do bolo. Se você misturar os ingredientes do bolo e colocar para assar, depois não dá mais para pegar de volta. Farinha, ovo, o açúcar, o fermento. A mistura fez com que o ingrediente se transformasse em outra coisa na presença do elemento fogo, que é um símbolo de renascimento. Sim, o mapa é uma interação de muitos símbolos e, além disso, ele tem enigmas que só através do encontro do astrólogo e do cliente se torna possível desvendar e construir significados. Encontro. O eclipse aponta para essa temática, o encontro e desencontro, não só pela relação do Sol e da Lua, que é o casal primordial, mas pela oposição que o eixo desenha no mapa. Essa polaridade que o eixo nodal representa tem a natureza da deusa dos relacionamentos, Vênus. E eu vou te explicar por quê. Vamos construir juntos agora alguns significados para o eixo do dragão, a partir
dos seus símbolos, vai ficar cada vez mais claro para você como ele pode ser analisado no mapa. Vem comigo. Então, a gente vai ter o Sol como essa função da consciência ligada ao nodo norte. Se a gente precisa se guiar para o norte, se o sul representam os padrões que se repetem, e uma vez que a gente tem consciência disso, por que a gente continua nesse padrão do nodo sul, que é um padrão lunar? Eu vou dizer para vocês que nós tomamos 35 mil decisões por dia. Vocês acham que quantos por cento dessas decisões são conscientes? 80% das decisões que nós tomamos por dia são inconscientes, irracionais e confusas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele gasta muita energia para poder elaborar o pensamento. E nós fomos arquitetados biologicamente para sobreviver. Então, todo o nosso mecanismo biológico, ele funciona nesse sentido, da sobrevivência. Então, se a gente tem que tomar decisão, o cérebro, ele vai tomar uns atalhos e vai usar o nosso sistema límbico, o nosso sistema de luta e fuga para nos preservar a vida. E ele vai usar as nossas informações, o nosso repertório que já foi provado, que já é conhecido. Por isso que é tão difícil desapegar, vou desapegar dos meus padrões que se repetem. Na consciência, não é simples assim. Não é simples a gente tomar uma decisão de desapegar dos padrões antigos, que a gente percebe que não nos leva ao desenvolvimento. Mas o que acontece? Se biologicamente nós somos arquitetados para sobreviver, psicologicamente, aí eu vou entrar na psicologia analítica, na teoria do Jung, nós tendemos, a psique tende à completude, ao desenvolvimento, ao crescimento, ao self. Então, nós temos dentro de nós esse movimento psíquico que vai buscar a completude. E aí chega um determinado momento da vida, que é a maturidade, e que a gente já repetiu muitas vezes aqueles padrões do nodo sul, a nossa psique, ela vai tentar chamar nossa atenção por meio do sofrimento, da gente enxergar que a gente está sofrendo, que a gente está repetindo aquele padrão que não está dando certo mais, e aí a gente começa a se dirigir para o nodo norte, que é o caminho da consciência, que guarda uma promessa por signo e por casa de uma manifestação mais elevada daquelas qualidades, tanto por signo quanto por casa. Guarda uma promessa, mas não significa que já está dado. Você tem que começar a se direcionar para o norte, e aí você começa a perceber que ali é um lugar novo, é um lugar de desenvolvimento. A gente tem essa percepção. Mapeando propósito, projetos e vocação. Nesse encontro vamos falar sobre as diferenças entre essas importantes referências na nossa vida e como identificá-las no mapa. A vocação é uma disposição natural e espontânea que te orienta para uma atividade. Muitos astrólogos
identificam a vocação e o sucesso profissional com a análise da casa 10, o ponto mais alto do mapa. O lugar de excelência regido por Saturno. Podemos analisar também o processo do sucesso profissional a partir da casa anterior, a casa 9, lugar da mente profunda e dos grandes questionamentos da vida. O espaço da casa 9, a pessoa precisa adquirir sabedoria através do aprofundamento de um conhecimento, para em seguida, na experiência da casa 10, entregar esse conhecimento ao mundo, prestar um serviço à sociedade e assim adquirir boa reputação e sucesso por conta de sua competência e excelência. E projeto, o que significa? O projeto é um plano para você realizar uma intenção. O projeto é uma condição temporária, tem começo, meio e fim. No mapa, podemos, nos trânsitos, identificar as fases de vida que são ritos de passagem, onde realizamos diferentes projetos. Esses projetos podem mudar ou se adaptar às circunstâncias no meio do processo. E o propósito? O seu propósito maior de vida, que o eixo do dragão aponta, que é o eixo kármico, diz respeito ao propósito da sua existência como ser humano. Em que direção você pode se desenvolver, crescendo e evoluindo com outras pessoas. Esse eixo transcende o caráter pessoal dos projetos temporários, do sucesso e da realização de uma vocação. Por isso, podemos atribuir a ele um sentido espiritual. Deixa eu ver vocês aqui no chat. Não sei se vocês já perceberam isso, se vocês estão nesse momento da vida de vocês. Agora eu vou colocar aqui o mapa do Jung. Antes de colocar o mapa do Jung, assim, a gente pode pensar, então eu tenho que abandonar o nodo sul e focar no nodo norte. Então é isso? Não é simples assim. Por quê? Então não é simples abandonar o nodo sul, e nem é para abandonar o nodo sul. A gente não tem que ter essa perspectiva. É como dirigir um carro. Quando você está dirigindo o carro, você olha para que vidro? Você olha para frente. É para frente que você tem que ir. Mas você abandona os retrovisores? Não, né? A gente tem que olhar para os retrovisores. Então, o nodo sul são os nossos retrovisores. E eles contêm uma sabedoria ancestral, uma sabedoria kármica para quem acredita. E através do nodo sul, de recepcionar, de acolher esse nodo sul, observar sem julgamento, a gente pode integrar esse eixo e se dirigir para o norte de vida. Mas a gente tem que ter essa observação. E só a maturidade, né? Não é possível, não encontrei ninguém ainda nesses 28 anos lendo o mapa, que uma pessoa de 20 anos ela está trilhando completamente o seu nodo norte. E a gente precisa de um caminho na jornada, faz parte do nosso caminho essa integração dos nodos. E eles têm o eixo, eles têm a analogia, a natureza de Vênus, a oposição, qualquer oposição que você tenha no seu mapa, tem a natureza de Vênus. Por quê? A natureza do encontro. Aí você pensa assim, Cláudia, mas uma oposição tem a natureza do encontro? De 180 graus, de um lado uma coisa, do outro lado outra? Sim.
porque não existe outro aspecto no mapa que você consiga enxergar imediatamente à sua frente e dessa maneira você ter uma consciência do outro como você tem na oposição. Então, a oposição é uma promessa de integração, principalmente na maturidade, que a gente vai começando a nossa vida. Por exemplo, você tem uma oposição de Lua-Mercúrio. Então, de um lado, você com as suas carências emocionais, e do outro lado, vamos colocar um exemplo mercuriano, a sua irmã, o seu irmão. Então, você tem o seu irmão de um lado que não te acolhe, você carente. Ou então, o contrário, né? Você levando aquele acolhimento e o seu irmão distante. Ou então, o irmão pode estar morando em um lugar afastado. Existe a projeção do inconsciente nessa natureza de Vênus. E o que acontece com nossos encontros, né? Os encontros amorosos, os encontros de parceria, de amizade, qualquer encontro. Existe uma projeção na psique de conteúdos que são seus e que você não consegue lidar, você não consegue entrar em contato, uma projeção na outra pessoa. Às vezes ela nem tem aquelas características. E aí, com o tempo, você percebe, nossa, eu me enganei. Não, você viu outra coisa, foi uma projeção. Então, com o tempo, a gente também se torna mais maduro nas relações, porque o apaixonamento, né, vamos falar das relações amorosas, a gente já está falando aqui do eixo do dragão, está falando dessa natureza de Vênus, que é a oposição. E o eixo do dragão, ele aponta para as relações. Depois a gente vai falar aqui no mapa do Jung, tanto das relações amorosas, quanto da relação deles de parceria com Freud. Então, essa projeção é muito rica da gente perceber nas relações, que a gente aprende mais sobre nós mesmos nessa relação com o outro, aprende quem a gente é. Eu vou colocar um mapa do Jung agora aqui. Consegui colocar o mapa do Jung aqui para vocês. O que a gente está vendo aqui no mapa do Jung? O eixo do dragão, do Jung, está nas casas 8 e 2. O norte no signo de Áries e o nó do sul em Libra. E aí a gente vai contextualizar esse momento aqui. Os planetas de fora, que estão em verde, são os trânsitos, né? Eu fiz o trânsito aqui para o Jung com 37 anos, no retorno nodal. E o que aconteceu nesse momento? Aí eu vou falar um pouquinho lá atrás. O Jung, um psiquiatra suíço, professor, ele começa a se corresponder com Freud, o pai da psicanálise. O Freud tinha 20 anos a mais que o Jung, e eles começaram a se corresponder, né? O Jung, tudo que o Freud colocava lá no Instagram, o Jung ia lá e curtia, né? Hoje em dia seria assim, né? E aí o Jung escrevia cartas para o Freud. Eles têm uma coletânea de mais de 360 cartas. E eles se corresponderam, porque o Freud escreveu o livro Interpretação dos Sonhos, e o Jung se interessou pelo inconsciente que o Freud descrevia. E aí ele começou a fazer uma pesquisa experimental, que foi o teste de associação de palavras, o Jung, para provar
o inconsciente do Freud no corpo, né? Colocavam os eletrodos, ele ia falando umas palavras, a pessoa tinha que responder, e aí, por diferença de resistência na pele, quando tocava num complexo, num ponto vulnerável, o aparelho acusava alguma coisa. Ele estava provando ali o inconsciente do Freud, que o Freud conceituou. Então, eles começaram a se corresponder. Então, Jung não foi um discípulo do Freud, ele era um médico, um psiquiatra, um professor, e o Freud um neurologista. E depois de um ano se correspondendo, eles se encontraram. Importante dizer que o Freud é um taurino e Jung Lua em touro. Eles já tinham Sol e Lua, no mesmo signo. Então, já tinha uma atração ali, né? Por sinastria, eles já combinavam. E aí eles se encontraram pela primeira vez, o Jung foi a Viena encontrar o Freud e eles ficaram 13 horas conversando. Tamanha identificação desses dois gênios, eles ficavam esse tempo conversando. E aí o Freud, depois que o Jung foi embora, ele escreveu para o Jung que ele tinha visto naquela conversa que ninguém era insubstituível, ele também não. E conhecendo Jung, ele viu no Jung a pessoa perfeita para continuar o trabalho dele com a psicanálise, levar o trabalho à frente. Ele chamou o Jung de príncipe herdeiro da psicanálise. Agora eu vou mostrar para vocês onde é que é o nó do sul do Jung, casa 8. A casa 8 é área de experiência da vida, das heranças, dos legados. E o Freud queria passar esse legado para o Jung. O que vocês acham aqui? A tarefa evolutiva, eu vou falar das tarefas evolutivas, né, que são importantes a gente saber, para a gente ter uma orientação. Tarefa evolutiva ligada ao signo, ligada à casa, para a gente se orientar no norte, né? Se a gente está no nosso caminho evolutivo ou não. Existe uma diferença entre propósito, projeto de vida e vocação. O propósito de vida é o que a gente está falando aqui, esse propósito maior de vida que vai nortear a gente também no trabalho, também nas relações, também na nossa vocação. O projeto de vida, a astrologia pode ajudar quando a gente tem um projeto. Eu quero ter um filho, eu quero construir uma casa. A gente vai nos trânsitos, né? A gente vê a promessa do mapa, então naquela área de experiência da vida. O projeto, ele tem começo, meio e fim. O propósito, ele vai atravessar a nossa existência. A gente vai seguir nos norteando com esse propósito. E é assim que a gente tem que olhar esse eixo como uma grande orientação, como um grande guia de propósito no mapa, um guia existencial que está para além dos nossos objetivos pessoais. Então, qualquer questão que a gente tenha, eu faço isso na minha vida e oriento os meus clientes. Em uma situação difícil da vida, olha para o seu norte. Qualquer que seja essa situação, olha para o seu norte e você vai ter uma clareza maior de onde você tem que seguir. Aí vamos olhar aqui para o nó do sul do Jung, que é aquele padrão repetido, que é uma sabedoria que a pessoa já traz. Nó do sul em Libra. Então, o Jung era uma pessoa muito cordial e fazia parcerias com muita facilidade. A gente vê o Jung com várias parcerias com pessoas de saberes diversos, tanto para escrever livro, artigo, para fazer trabalhos, né, como ele fez com Freud, ele fez com outros. Mas o que o nó do norte do Jung aponta? Esse nó do norte, na segunda casa, que é uma casa dos
próprios recursos. Então, uma tarefa evolutiva com esse norte na segunda casa é: você precisa mobilizar os seus próprios recursos na vida. Lidar com as questões materiais com consciência. O nodo sul, aqui na casa 8, já indicava, o Jung casou com a Emma, que era uma das maiores fortunas da Europa. Ele já tinha a vida dele garantida, assim, financeira, né? Então, se uma pessoa como ele, com o nodo sul na casa 8, fosse se acomodar na casa 8, ele não teria desenvolvido tudo que ele desenvolveu na carreira dele, né? No nível existencial dele. Então, ele se voltou para esse nodo norte aqui, em Áries. Aí a gente vai para a característica do signo. Áries, decisão, atitude, pioneirismo. E o que ele fez aqui com Freud? Eles foram colaborando um com o outro durante 6 anos. E durante esse tempo, foi ficando cada vez mais claro a divergência entre eles, principalmente nas questões do conceito de libido, que para o Freud era algo estritamente voltado, era uma pulsão sexual, esse é o conceito para o Freud. E para o Jung não. Libido era um conceito mais amplo. Ele falava de energia psíquica, que podia ser uma energia criativa, uma energia do trabalho, uma necessidade de se alimentar, isso é uma libido. Isso é um investimento na libido. E para o Freud, não, era algo mais restrito. O que aconteceu para eles romperem, fora também que o Jung tinha interesse em filosofia, em alquimia, em astrologia. Isso está registrado nas várias cartas dele para o Freud. E o Freud não concordava com isso. Ora, o Jung já era presidente da Associação Internacional de Psicanálise, que o Freud colocou ele lá. Ele era o príncipe herdeiro da psicanálise. Então, ele tinha todo esse poder instituído pelo Freud no nicho ali da psicanálise na época. E aí a gente vê essa casa 8 funcionando com esse nodo sul aqui a todo vapor. Vamos lembrar também que o Jung, nessa época da relação com Freud, ele tinha uma relação extraconjugal com uma paciente. Então, também a gente vê aqui essa casa 8 ativada por esse nodo sul, que são as questões escusas, escondidas. E aí a tarefa evolutiva aí, né, seria se voltar para esse nodo norte, que aponta, esse nodo norte na segunda casa, que aponta uma fidelidade de propósito, de valores, uma fidelidade nas relações, né? Então, se a gente fosse orientar o Jung, a gente ia, né, clarear ele para esse aspecto também das relações. Aí também tem o triângulo relacional que esse Plutão-Lua aponta, que aí também vai ser um desafio maior para poder cumprir esse norte, né, na questão da fidelidade. Aí a gente vê outros aspectos do mapa também, né? Um Júpiter quadrado Vênus, né? Então, essa Júpiter aponta para o muito, né? Para o excesso, né? E Vênus, né? O feminino, e essa dificuldade dele em decidir, né? Então, ele tinha as opções dele lá e Júpiter não decide, ele quer tudo. Então, onde a gente tem Júpiter com uma linha vermelha no mapa, ou em oposição, quadratura, a gente vai ter dificuldade para priorizar, a gente vai querer tudo, a gente vai querer abarcar aquilo tudo ali, né? Júpiter é Zeus, é Deus, e ele não tem limite, então a gente vai perder o limite onde a gente tem o Júpiter. Então, isso já era um fator também que dificultava o Jung seguir esse norte na questão
da fidelidade, né? O que está apontando aqui, não que o Júpiter faça alguma coisa com alguém. A gente está, é bom eu clarear, a gente está vendo o nosso mundo interno aqui, olhando para o mapa. São questões nossas, né? Não vem de cima, só os raios solares, os lunares, né? Mas os planetas, eles são personagens que estão dentro de nós. E aí o que o Jung fez nessa questão com o Freud? Ele escreveu um livro, Metamorfose e Símbolos da Transformação, criticando o conceito da libido, do Freud, e isso foi determinante para o rompimento deles. Então, o Jung, ele sustentou essa autoria, esse pioneirismo como uma qualidade elevada, essa coragem do signo de Áries, que está no nodo norte dele, com os próprios recursos dele, dos estudos, de todo o embasamento dele até então. A gente também vê aqui o Jung com Saturno na primeira casa, então ele tinha muita seriedade para poder expor as ideias dele, então ele pesquisava muito até se colocar como colocar uma teoria, e também se no meio do caminho ele via que não era bem assim, ele mudava, então não tinha essa questão. Isso aconteceu com os tipos psicológicos, que ele mudou várias coisas e reescreveu. Então ele era muito, muito sério em relação às pesquisas, né, dele e as teorias dele. Então por isso que ele demorou tanto, ele fala isso, porque ele não tinha embasamento ainda. Quando ele conheceu Freud, ele achava muito dogmático o que o Freud dizia, mas ele não estava certo ainda. Aí a gente vai para o nodo sul em Libra. A gente tem como uma característica do signo oposto, né? O defeito de um signo, na verdade, é a falta da qualidade do signo oposto, né? Então, essa característica da indecisão, de procrastinar, não querer entrar em crise por conta, né, de não romper com o outro e validar o outro. Ele ficou um pouco aqui nesse nodo sul, mas nessa questão ele foi, né, com Freud, ele sustentou o nodo norte dele, eles romperam, e o Jung voltou para o nodo sul de novo. Ele ficou deprimido, ele entrou em crise, ele se afastou dos trabalhos dele. Mas o que salvou o Jung nesse momento, né, que ele mergulhou no inconsciente, que também é a esfera aqui da casa 8, as crises, o inconsciente, o oculto. Ele mergulhou nisso, escrevendo lá o livro negro, né, que não era o livro vermelho, era o livro negro. Depois ele começou o livro vermelho. O que ele fez? Ele foi lá para a casa 2, desse nodo norte, ele trouxe algo de prático. Ele materializou. Olha a sabedoria do nodo sul. Ele pegou todo aquele material do nodo sul da casa 8 e colocou em imagens lá na casa 2. Aí ele começou a desenhar, começou a trazer essas imagens que estavam no inconsciente, na cabeça dele, corporificou. Claro que tem a lua em touro. Aí a gente vai, o mapa ele é atravessado pelos arquétipos, né? Todos aqui, a gente vai fazendo essa analogia. Mas esse norte, na segunda casa, ele fez nesse momento, e aí veio do livro negro, do livro vermelho, veio a grande riqueza, o grande recurso para
toda a obra dele. Aí a gente vê essa casa 2 aqui funcionando. Deixa eu ver vocês. Aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Essa questão do nó norte, do nó do sul. E foi um momento, vou colocar lá de novo. Eu acabei não colocando lá. Deixa eu colocar o mapa de novo. Eu falei dos eixos, mas não falei do retorno nodal. Com 37 anos, acontece o segundo retorno dos nodos. Os nodos fazem o primeiro com 18, 19, o segundo com 36, 37, por volta disso. E olha aqui onde os nodos estavam em 1911, quando o Freud começa a escrever para o Jung, né, eles já preparavam ali o rompimento. Os nodos estavam sendo ativados pelo retorno. E isso é muito importante. O retorno à inversão, né? Então, a cada 9 anos acontece a inversão. É importante que a gente tem oportunidades nesse momento de realinhar, se a gente está perdido aí na vida, nos nossos processos confusos, realinhar a rota. A gente tem essa oportunidade no período do retorno e no período da inversão nodal. Vou voltar para vocês aqui de novo. E agora, como é que a gente pode se beneficiar do eixo do dragão na prática? Claro, através do que eu falei das tarefas evolutivas ligadas ao signo, ligadas às casas, principalmente, integrando, não abandonando o nó do sul, mas integrando o nó do sul como uma força que vai nos levar para esse nó do norte. A gente vai reconhecer o nó do sul e vai integrar esse nó do sul com acolhimento, sem julgamento, observando. Então, é uma perspectiva diferente, uma perspectiva nova, porque não é assim que acontece na psique. Eu vou decidir acabar com determinada coisa que me incomoda. Eu não quero mais isso. Eu como muito doce, não quero mais comer doce. Agora, daqui para frente, eu vou detestar qualquer coisa que me leve perto de doce. Eu não quero. O que vai acontecer? Não vai adiantar. Tudo que a gente nega com veemência na psique volta com muita força. Porque lembra que a psique tende ao quê? A completude. A completude. Então, se você nega, ela vai trazer de novo para você integrar. Numa situação que você não vai ter controle. Isso acontece com tudo que a gente nega com veemência, que a gente não quer. Então, ter uma atitude flexível diante das nossas vulnerabilidades é a maneira mais interessante de lidar com essas questões difíceis que nos atravessam, esses obstáculos. E não é simples, né? É uma prática diária que eu faço, né, com o meu método, incluindo potências, que é uma maneira de abordar essas dificuldades, esses obstáculos, e que eles se tornam crescimento, porque eles têm em si a potência, né, que eles vão se transformar em potência.
Essa é a potência da gente, a gente conseguir ver por essa outra perspectiva do acolhimento. E como é que você vai fazer isso? Através de um curso? Não. Eu estou aqui para oferecer para vocês hoje, não um curso, é uma jornada. Hoje eu estou abrindo inscrição para a jornada do Eixo do Dragão. Eu estou convidando todos vocês para a jornada. E o que a gente vai ter nessa jornada? E precisa de uma experiência, né? Um passo a passo que te leve a experienciar os seus nodos, por signo, por casa, esses retornos, essas inversões que você vai fazer o seu memorial, as tarefas evolutivas, os exemplos nos mapas de personalidades para você se inspirar, perguntas que vão te nortear no caminho e a mentoria comigo em 5 encontros. A gente vai ter 5 mentorias ao vivo. Tem o grupo de WhatsApp, grupo fechado, que todo mundo vai trocar experiência ali. Deixa eu ver vocês aqui. Andréia, estou vivendo meu 3º retorno. É muito importante esse período, né? Quem está me seguindo lá no Instagram, nesse meu 2º retorno, o que aconteceu? Aconteceu um casamento, 2 viagens de estudo para o exterior. Reencontrei meu pai depois de 30 anos. Esse reencontro com meu pai, ele foi norteado pela astrologia. Pessoas em volta, à minha volta, diziam: mas você vai viajar, vai para outro estado encontrar o seu pai? Para que você vai fazer isso? Foi muito importante. Eu fui lá para o meu nodo sul, mas com o norte em mim. Eu voltei para o meu local de origem, eu tenho o nodo sul no fundo do céu. Mas eu estava com o norte em mim, eu estava com a sabedoria do norte em mim. Eu fui integrar tudo aquilo que eu precisava integrar com meu pai e foi a melhor coisa que eu fiz. E voltei para o meu norte. Fui um dia, fui e voltei. E isso foi norteado pelo mapa. Então, é muito importante quando a gente tem essas tarefas evolutivas claras e o que a gente consegue elaborar quando a gente está passando pela experiência, né? A gente já tem uma estrada olhando para aquela direção, para aquelas tarefas evolutivas. E é isso que eu quero oferecer para você hoje. Vamos revelar o sentido prático do Eixo do Dragão, que, na minha opinião, é o símbolo mais importante a ser analisado no mapa. O Sol e a Lua são os guias evolutivos desde tempos imemoriais. Eles são responsáveis pela nossa vida na Terra. Eles estão acima de nós, contemplando do alto toda a nossa existência. Eles são deuses. Os luminares são o sagrado que está dentro de nós. Eles são pai e a mãe bondosos ou terríveis que projetamos no céu, mas fazem parte da nossa psique e estruturam a nossa jornada de crescimento na Terra. Esses mitos primordiais trazem as dores, os desejos e os dilemas comuns que partilhamos. O inconsciente coletivo nos une como família planetária, mas o sentido que atribuímos àquilo que nos acontece nos torna indivíduos, nos individualiza. Você tem um mapa que é seu. Ele é a imagem da totalidade que você representa. Você tem a sua história, seus ciclos, seu mito pessoal. E com o conhecimento do Eixo do Dragão, você tem uma orientação para o seu caminho evolutivo, que te leva a um propósito maior de vida.
que te aponta a direção quando você está numa encruzilhada, precisando responder aos desafios da vida com sabedoria. Com esse conhecimento, você vai poder ajudar as pessoas de modo assertivo na leitura do mapa. Você vai trazer para o seu cliente a consciência dos comportamentos e situações que ele precisa trilhar através das tarefas evolutivas. E você, com esse conhecimento, vai apontar para ele uma direção evolutiva que será transformadora, onde ele vai poder escrever novos scripts nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, material, psicológica, espiritual, enfim, na sua maneira de estar no mundo alinhado com seu propósito maior. E como é que vai ser, Kelly? O nome do meu suporte é Kelly Aragão. Ela tem o Sol na 12, mas eu chamo ela para aparecer. Como é que vai ser, Kelly? Como é que as pessoas podem entrar na imersão? O link vai estar onde? A página é só entrar em claudiarabelo.com.br. A página já está no ar. É o mesmo link que está na bio do Instagram. O mesmo link que está na bio do Instagram, vocês podem entrar lá. Mas eu vou mandar aviso para todos os Que a Kelly vai mandar aviso para o e-mail, né, para o WhatsApp, vai estar disponível. A Ângela está perguntando, o contexto faz ver o percurso do eixo nodal? Eu estou falando da inversão e do retorno. Claro, o contexto da casa, da área de experiência da vida, que você está passando ali aquela, como a gente viu no mapa do Jung, né? E aí vai ficar muito claro para você, se você tiver esse olhar para as tarefas evolutivas, o que você precisa fazer. E o que sempre foi difícil fazer. E você parece que sempre cai na mesma coisa, mas é para acolher, sem julgamento, e olhar para o norte, para a tarefa evolutiva do norte. Que aí você vai ter uma orientação de como se movimentar naquela situação. E esses trânsitos, a gente vai ver isso no curso. Eu vou falar de cada idade e vou falar o que converge. Porque com 37 anos, né, Jung passou primeiro pelo retorno de Júpiter. É muito diferente de você, aos 27 anos, né, que tem lá a inversão do eixo, você vai passar depois pelo retorno de Saturno. Então, a Andréia aqui, daqui a pouco você vai estar no retorno de Saturno. Então, é super importante você entender qual é o período, né, que você vai passar, o período que você vai passar esse retorno, e você vê os outros, o que está acontecendo, né, concomitante a isso. A Kelly me deu... já tá... Mostra pra mim, Kelly. Tá tudo certo? Tá bem. Então, minhas queridas, só tem queridas aqui? Beth, Sandra, Jane, tem William, né? William é o meu querido aqui. Deixa eu ver. Então,
esse oferecimento, esse convite que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que tenha clareado essa perspectiva que vocês têm desse tesouro que é o eixo do dragão. Também, Benita, saudade de você. E aí eu espero ver vocês na imersão. Então tá tudo lá. Tem uma aula também nessa página para você entrar na imersão. Tem um vídeo também que é uma aula que eu convido todo mundo a assistir. Cadê a pergunta, Kelly? Clarice, o valor tá 12 vezes de 59, é isso, Kelly? É isso. É isso, Clarice. É uma condição que todo mundo pode participar. Quero que todo mundo venha para essa jornada comigo. Queridas, eu gostei muito das perguntas de vocês lá no... Eu gostei muito das perguntas de vocês, que vocês responderam o questionário, então tinha muitas perguntas lá. Eu vou responder todas as perguntas na próxima semana no Instagram. Vai ter lá a resposta para vocês. Vou me despedir de todos. Espero que a gente se encontre na imersão, em breve, em outros momentos. Então, beijo para todo mundo.